Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do livro do profeta Isaías, capítulos 53 e 54. Ao lermos o capítulo 53, nos parece que foi escrito por uma testemunha da crucificação de tamanha riqueza dos fatos. Não é por acaso que o livro do profeta Isaías é chamado por muitos teólogos de o quinto evangelho, mas é evidente ser uma obra do Espírito Santo. Afinal, foi o Espírito quem inspirou, quem revelou acontecimentos futuros. Parte desse texto foi citado por outros autores no Novo Testamento, como o apóstolo Pedro, que preferiu citar parte desse texto do que resumir os relatos das testemunhas oculares de seu tempo. Mas Isaías inicia o capítulo dizendo, versículo 1, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Isaías estava falando ao povo de Israel que estava com o coração endurecido para ouvir a palavra de Deus. Isaías, ao ser chamado por Deus, sabia que iria falar a um povo que não daria ouvidos à sua voz, como já estudamos no seu chamamento no capítulo 6. Todavia, continua presente nos nossos dias, pois essa mesma mensagem continua a ser pregada pelos servos de Deus em todo o mundo. Isaías ele traz várias características do Cristo, do Messias de Israel. Isaías 53, versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Isaías descreve, e pelos relatos bíblicos, que Jesus não era nem um pouco atraente fisicamente, nem financeiramente ou profissionalmente. Não possuía a riqueza e a beleza dos grandes reis, como Davi e Salomão. Era um homem simples do povo, com uma profissão simples de carpinteiro, nada semelhante aos quadros que os grandes pintores fizeram e fazem dele. Mas o profeta não se restringiu a falar dessa falta de atração do dia a dia, mas de um momento único, o da crucificação, onde a dor e o sofrimento estavam estampados em seu rosto, que o desfiguraram. Isaías 53, versículo 3, a parte A, diz que ele era também desprezado e o mais rejeitado entre os homens, eram homens de dores. No verso 7, vemos ele dizer que Jesus foi oprimido, humilhado, mas nada fez. Versículo 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele foi maltratado, zombado, escarnecido, mas não se levantou contra ninguém, não se revoltou, não gritou, não amaldiçoou, simplesmente não abriu a boca. Os homens esperavam uma reação de ódio, uma tentativa de defesa, mas ele nada fez, embora fosse inocente. Isaías declara no verso 9 que Jesus foi morto no meio de pecadores e assaltantes, assassinos de seu tempo, considerado como um malfeitor, por isso foi condenado à morte, morte de cruz, a pior morte que alguém poderia ter em sua época. Versículo 9, a parte A. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Porém, Isaías revela também a sua obra em favor de todos nós. Versos 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele levou as nossas enfermidades e dores sobre si. Hoje a cura pelo sangue de Jesus, na alma enferma do homem sem Deus, no corpo calejado pelo pecado. Ele morreu pelos meus pecados e seus pecados. O seu sangue hoje nos purifica de todo pecado. Hoje o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque estamos debaixo da graça de Cristo. Aleluia! O pecado que nos condenava pela lei, ele levou sobre si no madeiro na cruz. Todos nós estávamos como ovelhas sem pastor, mas o bom pastor nos resgatou, o bom pastor tomou as nossas cargas, nos deu agora uma nova direção, não andamos mais tateando como cegos em busca de um caminho, agora o bom pastor nos conduz no caminho da verdade, porque ele nos abriu um novo e vivo caminho por meio de Cristo Jesus, o eterno sumo sacerdote. Verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías deixa bem claro que agradou ao Pai conduzir o Filho ao sofrimento, porque é através de toda a sua obra consumida na cruz do Calvário, fomos adotados e somos hoje participantes da família de Deus. Verso 10.
Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, virá a posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Porque Jesus se sacrificou, se entregou voluntariamente, recebeu um nome que está acima de todo nome, e está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós. Versículo 12. Por isso eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. A agonia e a tristeza do capítulo 53 agora dão lugar no capítulo 54 ao canto e à segurança. A obra sacrificial do servo será redimir e transformar. Apesar de não ser mencionado pelo nome nesse capítulo, não há dúvida de que os imperativos alegres são dirigidos a Sião, em Jerusalém. Versículo 1. Canta alegremente, ó estéril que não deste à luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto. Como uma mulher estéril, Sião não gerou filhos durante o exílio. Em Israel, uma mulher estéril era desonrada, porque os filhos ajudavam nas tarefas familiares e cuidavam dos pais na velhice. A fertilidade era um sinal da bênção de Deus. O profeta Isaías diz que o povo de Israel era como uma mulher que não tinha filhos e estava, portanto, em um contínuo estado de luto. Isso, no entanto, não duraria para sempre. Através da soberania e da graça de Deus, o Senhor permitirá que Israel tenha muitos filhos. Verso 2. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não impeças, alonga as tuas cordas, e firma bem as tuas estacas. E então o povo de Deus cantará e gritará de alegria. Jerusalém, uma vez desolada, será revitalizada. A família dos crentes se tornarão tão numerosa que a tenda terá que ser ampliada. Sião será espalhada em todas as direções devido ao fato de que possuirá, ou seja, conquistará as nações com a espada do Espírito de Deus. As cidades assoladas de Sião serão assim povoadas. O Senhor diz mais uma vez ao seu povo confiar plenamente nele, pois não permanecerá desolada e impotente como uma viúva abandonada. Deus, como um marido, tomará de volta a Israel sua esposa. Ele é o Senhor Todo-Poderoso, Santo de Israel, o seu Redentor. Versos 4, parte A e versos 5, parte A. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois o Senhor é o seu marido. A vergonha da mocidade de Sião, que foi a idolatria, e a sua viuvez no exílio, não serão mais lembrados. Por um breve momento, Sião ficará separada do seu marido divino, conforme o verso 7. Agora, no entanto, por causa de sua grande compaixão, ele restaurará o relacionamento. O novo compromisso de Deus com o povo de Sião será irrevogável, como o pacto feito com Noé após o dilúvio. Verso 9. Para mim isso é como os dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais tornariam a cobrir a terra, de modo que agora jurei não ficar irado contra você, nem tornar a repreendê-la. Na época de Isaías, Sião foi oprimida, castigada com a tormenta e desconsolada. Porém, a Nova Jerusalém, a comunidade dos remidos, será edificada com materiais gloriosos. Verso 12. As tuas torres serão de rubis, os seus portões serão de berilo, as suas muralhas de pedras preciosas. Apocalipse 21, versículo 19. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safiro, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda. Aleluia. Entretanto, a restauração vai além de paredes e torres preciosas. Versículo 13. Eu mesmo ensinarei todos os seus moradores, e eles viverão em paz e segurança. Que Deus vos abençoe e até amanhã, se assim o Deus da paz quiser, com os capítulos 55 e 56 do livro do profeta Isaías.